A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Bora lá para mais um devocional. Meu nome é Camila, bem-vinda ao meu canal Gerados no Secreto. Se você puder, comenta, compartilha, leva essa palavra para mais uma pessoa que está precisando, que veio à tua cabeça agora. Nessa manhã eu estava fazendo minha leitura diária da Bíblia e eu estou lendo o livro de Jó agora. Me saltou um versículo ali que fica lá em Jó 29:2. Está escrito assim: Quem me, quem me dera eu ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Nesse capítulo, Jó está lamentando, murmurando pelas coisas passadas, né? Jó ele foi um homem íntegro, ele foi um homem correto, tudo que aconteceu na vida dele foi permissão de Deus para que coisa ruim soubesse, né? Que ainda tinha uma pessoa que era temente ao Senhor, mesmo na falta, mesmo na doença. Então, mesmo ele sendo tão íntegro, teve um período da vida dele que ele começou a murmurar, a lembrar do passado. Nesse próprio capítulo, ele fala sobre o tempo que ele era exaltado, o tempo que as pessoas olhavam para ele como um rei. Mas, no início do capítulo, ele fala da saudade que ele sente da presença do Senhor. Antes de tudo, ele sente a falta do Senhor, né? E depois ele vem falando sobre a falta das coisas que ele tinha quando ele tinha um poder aquisitivo, que agora as pessoas estavam desprezando ele, né? Pela falta de recursos, pela doença, por tudo que ele vinha passando naquele momento. E muitos julgaram ele que ele estava passando por aquilo porque ele estava pecando contra o Senhor, que era alguma coisa que ele tinha feito que ele estava pagando. Mas a gente lendo o livro, a gente sabe que não. Isso foi porque realmente ele era a única pessoa com o coração íntegro na Terra e o Senhor, né, queria mostrar para Satanás que ainda existia uma pessoa íntegra, que ainda guardava mesmo e esperava no Senhor mesmo na dificuldade. Jó, ali no decorrer dos capítulos, ele faz muito questionamentos a Deus, ele faz várias perguntas para Deus, por que que ele está passando por aquilo ali, o porquê que estava acontecendo com ele, mesmo ele sendo íntegro. Os amigos dele faziam muito questionamento, uns acusavam, uns, né, falavam que era para ele esperar no Senhor, porque o mesmo que fere é o mesmo que cura. Jó se lamenta tanto com o Senhor que chega o Senhor se silencia por um período, mas depois o Senhor volta e faz 70 perguntas para Jó, mas ele não responde nenhuma pergunta que Jó fez. Ele fala para Jó uma das perguntas: aonde você estava quando eu dei limite aos mares? Aonde você estava quando eu criei o universo e as estrelas? Aonde você estava quando eu criei o abismo? Então são perguntas para que Jó refletisse quem é Jó para questionar a Deus, né? Às vezes a gente fica se perguntando: Senhor, por que que eu estou passando por isso? Senhor, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? O mesmo acontece conosco. Quem somos nós para questionar a Deus? O Senhor é grande, o Senhor é soberano. Quando a gente começa a questionar a Deus, a gente começa a questionar o sacrifício de Jesus na cruz. A gente começa a questionar a própria palavra, porque na palavra está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tanto as boas quanto as ruins. Então, se a gente começa a questionar Deus por quê, por quê, por quê, é porque a gente está duvidando de quem Deus é na nossa vida. Lá em Isaías 40:31 diz assim: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Independente do que você está passando, independente da sua situação, Ele vai renovar as suas forças. Continue firme, assim como Jó continuou firme, e depois no final ele começa a glorificar o nome do Senhor, ele começa a exaltar o nome do Senhor, ele fala: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E o final da história de Jó, como a gente já sabe, Deus restituiu ele o dobro de tudo que ele tinha, porque no final ele começou a orar pelos amigos dele, começou a agradecer o Senhor por tudo que ele tinha, por tudo que ele teve e por tudo que ainda ia vir.
Então, o que que a gente conclui com isso? Que a gratidão e a fidelidade a Deus, independente das circunstâncias, no final o Senhor vai abençoar, no final o Senhor vai recompensar. Que essa palavra entre e seja constante na nossa vida. A hora que a pessoa vai embora, amém. Deus, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. A hora que a doença vem também, a hora que a dificuldade vem, a hora que os bolsos ficam vazios também, bendito seja o nome do Senhor. Quando o bolso fica vazio e o telhado se quebra, se espalha, mesmo nos dias ruins, a palavra do Senhor tem que ser a nossa fortaleza, para que a gente seja testemunha, tanto nos dias bons como nos dias ruins. Para finalizar, eu quero falar com vocês sobre Salmos 37:5, que está escrito assim: entrega o teu caminho ao Senhor e o mais ele fará. Assim como Jó, nós temos que ter certeza o Deus que nós servimos. Nós temos que ter certeza que tudo que estamos passando é passageiro. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças a Ele. Porque Ele é soberano nas nossas vidas. Ele é soberano, é o rei no céu e na terra e debaixo da terra. Nós não temos que questionar a Deus. Nós temos que só glorificá-lo. Amém? Espero que essa palavra tenha entrado no teu coração e que ela seja uma palavra que venha te confrontar. Se pergunta, veja, questione a si mesmo. Eu estou agradando ao Senhor? O que que eu tenho feito para que eu esteja passando por essa prova, né? Mas em tudo dai graças ao Senhor, porque Ele é bom e Ele é perfeito. Amém? Vamos orar, agradecer esse dia em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer por esse dia, agradecer por essa palavra. Que sejamos assim como Jó, Pai, que no final te deu graças e entendeu que tudo que passamos coopera para o bem, para o nosso bem. Que possamos dar graça, Pai, naquilo que nos foi tirado, que possamos dar graça naquilo que nos foi entregue, e que agradecemos e que nós tenhamos gratidão, Senhor, pelas bênçãos que ainda vamos alcançar e as que já alcançamos, Pai. Agradecemos pela nossa vida, consagramos ela a Ti, a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Se puder, comenta, compartilha, se inscreva no canal, que essa palavra vai edificar muitas vidas. Em nome de Jesus. E que Jesus seja o centro da sua vida sempre